Destruction, juntamente com seus compatriotas alemães Kreator, Sodom e Tankard, formam o Big Teutonic Four Thrash Metal, os quatro grandes do thrash metal teutônico. Como tantas bandas, eles foram influenciados pela New Wave of British Heavy Metal, porém quando conheceram o Do It Yourself, ou seja, o faça você mesmo do punk rock, então eles passaram do heavy metal clássico para o thrash metal. Em uma entrevista, Shimir disse que estava inserido na cena punk da época, pois sempre gostou de bandas como Exploited, Dead Kennedys. Por outro lado, também curtia o heavy metal de bandas como Raven, Accept, Angel Witch e etc. O Destruction faz parte da segunda onda do thrash metal. Em meados dos anos 80, junto com bandas americanas como Testament, Sacred Reich, Death Angel e Dark Angel, álbuns anteriores, incluindo o Eternal Devastation, o Release from Agony de 1987, são considerados clássicos do gênero, que influenciaram fortemente as bandas de metal extremo ao redor do mundo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de uma das bandas mais importantes do thrash metal mundial, o Destruction, que aliás eles estão completando 40 anos em atividade. Falaremos também sobre a turnê que será realizada na América Latina de celebração de 40 anos da história da banda e por que do Brasil ter ficado de fora. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, caso você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva e deixe o like e ative o sininho das notificações para que você sempre esteja recebendo as novidades do canal. Formada em uma pequena cidade da Alemanha, como Night of Demon, com um som inspirado por bandas como Iron Maiden, Merciful Fate, Motorhead e Venom, a princípio eles faziam um rock and roll com uma pegada de hard rock, porém eles decidiram fazer um som mais rápido e brutal, já que estavam buscando algo mais pesado. Então, semanas depois, a banda mudou seu nome para Destruction, e assim tudo começou. A formação original reuniu o imponente vocalista e baixista Marcel Schmier, também conhecido como Schmier, o guitarrista Mike Sinfringer e o baterista Tommy Sandman. Eles também aproveitaram o momento onde as bandas trocavam fitas cassetes com músicos e fãs de metal da época, as quais foram responsáveis por quebrar a maioria das bandas de heavy metal dos anos 80. O trio imediatamente começou a gravar e divulgar sua demo Bestial Invasion of Hell, alcançando grande repercussão entre os fãs do gênero. Não demorou muito para que a principal gravadora de metal da Alemanha, a Steinhammer, aparecesse com um contrato com uma gravadora. O EP Destruction's Sentence of Death foi lançado em 1984, seguido logo depois pelo LP Infernal Overkill de 1985. Ambos foram muito bem recebidos com o estilo de som alimentados pela energia agressiva da juventude, o que agradou muitos fãs. E o Destruction viajou pela Alemanha com o Slayer no final daquele ano, antes de participar do lendário Festival Mundial que aconteceu em Montreal, no Canadá, ao lado de Celtic Frost, Voivod, entre outras bandas de metal extremo. Depois de voltar para casa, o Destruction começou a trabalhar no universalmente aclamado Eternal Devastation. O baterista fundador Sandman deixou a banda pouco antes de uma turnê com os compatriotas do Rage, sendo substituído por Oliver Kaiser. Harry Wilkins também foi recrutado como novo guitarrista. E depois de testar essa nova formação no EP Mad Butcher de 1987, o Destruction entregou o que a maioria dos críticos e fãs consideram seu melhor álbum, o Release from Agony de 1988.
Durante esse tempo, o Destruction desfrutou de considerável popularidade em todo o mundo, fazendo turnês implacáveis na Europa e América do Norte, e dividindo o palco com Venom, Slayer, Creator, Sodom, Celtic Frost, Motorhead, King Diamond, Exodus, entre outras bandas. Depois disso, alguns fãs se irritaram com a direção musical da banda. Houveram discórdias internas entre os membros da banda e o popular vocalista Shamir foi demitido sem cerimônia, sendo substituído por André Grider, ex-Poltergeist, que assumiu os vocais, e Christian Engler assumiu o baixo no lugar. Assim como outras bandas do thrash metal, o Destruction também teve o ponto baixo na carreira em 1998, resultado do mais absoluto ostracismo, o que combinou juntamente com o próprio thrash metal em baixa em boa parte da década. O Destruction respirou por aparelhos durante longos anos. O álbum Cracked Brain, de 1990, ter sido extremamente bem recebido pela crítica, isso não impediu que muitos fãs se afastassem em massa na época. O guitarrista Mike Sinfringer permaneceu e continuou a lançar o material sob o apelido de Neo Destruction, ou como alguns fãs chamam de a fase não Destruction. O vocalista Thomas Rosenmerkel, o segundo guitarrista Michael Piranio e o baixista Christian Engler e o baterista Oliver Kaiser. A primeira gravação foi o EP auto-intitulado Destruction em 1994, seguido pelo EP Then Not Me em 1995 e o álbum The Last Success Human Cannibal em 1998, cujas gravações foram completamente rejeitadas pela banda e não são mais consideradas como parte da discografia oficial do Destruction. Shamir formou uma nova banda chamada Headhunter e ocupou-se com a operação de seu próprio restaurante. Por volta de 1999, Shamir achou que era uma boa hora para retornar ao Destruction, trazendo consigo o baterista Sven Vorman, e o trio relançou o Destruction no alvorecer do novo milênio e assinou contrato com a Nuclear Blast. No ano 2000, eles lançaram o tão esperado álbum com parte da antiga formação, o All Hell Breaks Loose, o qual foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs, enquanto The Antichrist, de 2001, e Metal Discharge, de 2003, com o baterista Mark Reig, foram muito bem recebidos pela crítica, estabelecendo sua popularidade nas turnês. Na sequência, lançaram os álbuns Inventor of Evil, de 2005, Thrash Anthems, de 2007, e o Devolution, de 2008. O Destruction voltou a Nuclear Blast para o Day of Reckoning, de 2011, seu primeiro álbum com o baterista Vaver, e o espiritual Genocide ocorreu em 2012, coincidindo com a celebração do 30º aniversário da banda. O 14º álbum de estúdio da banda, o Under Attack, saiu no início de 2016 e foi seguido 3 anos depois pelo amplamente aclamado álbum Born to Perish. A Nuclear Blast lançou o ao vivo Born to Thrash em 2020, como sua última apresentação pela gravadora. Após assinar com a Napalm Records no início de 2021, a gravadora lançou o Live Attack. Em julho de 2021, Mike Sinfringer saiu da banda, sendo substituído por Martin Furia. Atualmente, a banda conta com a seguinte formação: baixo e vocal Shamir, baterista Randy Black, ex-Annihilator e Primal Fear. Nas guitarras, Damir Skik e Martin Furia. Em 16 de dezembro, foi lançado um videoclipe da faixa título do 16º álbum de estúdio, o Diabolical, que foi lançado em 8 de abril de 2022, em comemoração aos 40 anos da banda, e foi produzido pelo vocalista e baixista Shamir. O álbum conta com 13 faixas e um cover surpresa
CD City Baby Attack by Rex, da banda punk inglesa GBH, que foi adicionado como seu set de encerramento. Recentemente foi anunciada a turnê que será realizada na América Latina, de celebração de 40 anos de história da banda, com 8 shows. O México receberá 5, com outros se dividindo entre o Chile, Argentina e Equador. O Brasil não foi incluído, pois o quarteto havia passado pelo Brasil em setembro do ano passado, para 4 apresentações em Brasília, Curitiba, Limeira e São Paulo, divulgando o recém-lançado Diabolical. O álbum chegou ao 12º lugar na parada alemã em sua semana de lançamento. Foi o melhor desempenho de um disco do grupo em toda a carreira. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se inscreva no canal caso você não é inscrito e deixe um like. Também peço que você compartilhe o vídeo com os amigos e comenta aí qual banda você gostaria que falássemos em um próximo vídeo. E nos siga nas redes sociais. Valeu e até o próximo vídeo.